28. Nós vamos ler 2 Crônicas 28, 1 e 2 Crônicas 29, 1 e 2. Hoje o tema é ser Acás, o rei Acás, ou o rei Ezequias? Quem somos nós? O rei Acás ou o rei Ezequias? 2 Crônicas 28, versículo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então Acás reinou, ele não fez o que era reto. Agora vamos lá em 2 Crônicas 29. No capítulo seguinte, versículo 1 e 2. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ok? Nós lemos aí então, Acás reinou e não fez o que era reto. Ezequias reinou e fez o que era reto perante o Senhor. Então nós vamos orar agora. Peça para Deus falar mais ainda com você. Eu tenho certeza que você já está tão forte já para enfrentar a semana, mas Deus ainda vai nos fortalecer mais ainda e nos abençoar mais ainda nessa tarde. Em nome de Jesus, feche os olhos. Senhor, obrigada, Pai, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por podermos te adorar. Obrigada, Senhor, te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias ao Senhor. Queridos, nós vemos aqui 2 homens e 2 reis. E hoje a pergunta é: quem você é, o rei Acás ou o rei Ezequias? Você pode dizer, eu nem rei sou, mas você está enganado, porque Cristo nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Vamos ver juntos Apocalipse 1, 5 e 7. Olha o que a Bíblia diz, o que Deus fala de nós. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Quer dizer, ele é o rei dos reis, o soberano. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então Cristo, pelo seu sangue, porque ele nos resgatou do nosso pecado, ele nos fez reis e sacerdotes. Como assim reis, pastora? Você não é mais um escravo, você agora governa. O Senhor te constituiu alguém que vai governar, que vai reinar sobre a sua vida. Você não vai ser refém da sua vida, você não vai ser escravo da sua vida. O Senhor, como no princípio da criação, quando ele constituiu o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele disse a Adão e a Eva, ele falou, olha, governem sobre a terra, governem sobre os animais, governem sobre tudo. Quer dizer, Deus fez o homem para que ele não seja governado, não seja escravo do mundo, do sistema, do pecado. Olha o que diz João 8, 32, 34 e 36. Esse versículo é muito conhecido, mas você vai entender bem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, perceba no teu espírito, o Senhor Jesus veio, Ele é a verdade que nos liberta. E se Cristo nos liberta, verdadeiramente nós não seremos mais escravos, nem do mundo, nem do sistema, nem do pecado, não terão domínio sobre nós, porque Cristo nos fez reis e sacerdotes. Reis para governarmos, não para sermos escravos. E sacerdotes para quê? Para intercedermos, para falarmos com Deus, para termos vida com Deus. Então não adianta você só saber governar sua vida se você também não exercer o sacerdócio, que é o quê? Alimentar e cuidar da sua vida espiritual. Então nós sabemos, a Bíblia também nos fala, que nós somos o quê? Templos do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o teu corpo, olha só, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é um templo. Agora, lembre-se como era o templo na antiguidade. O templo era assim. Tinha o lugar daquilo que era o povo, fazia festa. Tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. O santo dos santos, que é o nosso espírito. Deus, ele fala que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, todos nós temos um lugar santo, um lugar santíssimo, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Olha o que diz Eclesiastes 3:11. É interessante vocês verem o versículo, porque a palavra é espada, e quando você vê que é a Bíblia que está sendo dita, essa palavra tem poder para marcar tua vida. Olha o que diz: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então, no coração do homem tem o lugar santíssimo, tem o lugar do que é eterno. Por isso que as pessoas podem se encher do que for nesse mundo. Elas se enchem de bebida, elas usam drogas, elas se deitam com milhares de homens, mulheres, animais, com tudo quanto é coisa para ver se se sentem felizes. Mas aquele buraco continua. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade. E só o que é eterno vai permanecer e vai preencher aquele espaço. E o que é eterno? Deus, só Deus é eterno. Então, por isso que não tem ser humano na terra que longe de Deus vai se sentir feliz, realizado, porque aquele buraco vai ficar ali. Aquele buraco que, na verdade, só pode ser ocupado por Deus. Esse é o lugar santíssimo que está no coração de todo homem. Essa é a porta que Jesus fala: eu estou à porta batendo, quem abrir a porta eu vou entrar. É nesse lugar santíssimo, neste lugar que Deus quer habitar no coração do homem. E nós percebemos então quanto é importante o zelo pela vida espiritual. O teu corpo é um templo, lá no teu íntimo o Senhor quer habitar e ser adorado nesse lugar santíssimo. Agora, vamos perceber o que Acás fez e o que Ezequias fez. Vamos voltar em 2 Crônicas 28. Disse lá, nós lemos que Acás, versículo 1, não fez o que era reto diante de Deus. Então, o primeiro problema de Acás foi esse. Ele não fazia o que era reto diante de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 3, 7 e 8, não seja sábio aos teus próprios olhos. O que é isso? Às vezes, você faz o que é reto aos teus olhos. Ah, eu acho que isso é certo. Eu acho que isso está direito. Mas não. Nós precisamos buscar e fazer o que é reto e certo aos olhos de Deus. Nem tudo que nós achamos que é certo. E Acás não fez o que é certo. Olha o que diz aí a Bíblia.
Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se aparte do mal. Então não fique achando, eu acho que é certo, para mim é certo. Eu acho que tem razão, acho que tem razão, então tem razão. Não é verdade isso. Volte em 2 Crônicas 28 e você vai ver que ele não fez o que era reto diante de Deus, perante o Senhor. Então, aos olhos de Deus, Deus olhava e falava, isso não é certo, isso não é devido. Qual foi um outro grave erro que ele cometeu? Que diz a palavra do Senhor, aí em 2 Crônicas ainda. Diz que ele, versículo 4, ele sacrificou a outros deuses. Ele ofereceu seus filhos a outros deuses. Olha lá, também sacrificou, queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. E diz o versículo 3, pode colocar no 3, olha só o que ele fez. Queimou incenso no vale do filho de Enom, queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O que é isso? Ele sacrificou a outros deuses. Mas o que é isso, sacrificar? Sacrificar é você oferecer o teu melhor. Sacrificar, como foi orado aqui, é você se queimar, você se desgastar. Então ele queimou aquilo que era, o seu melhor para outros deuses. Mas que deuses são esses, pastora? Às vezes a gente pensa, mas eu não adoro outro Deus, o meu Deus é só o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o primeiro Deus deste mundo, diz 1 Coríntios 4:4, é Satanás. A Bíblia fala que Satanás é o Deus deste século. Ele é alguém que é o quê? Buscado. Ele é alguém que é adorado, muitas vezes, e é alguém que é servido. Quando a pessoa se entrega àquilo que é a vontade dele, em agradá-lo, em tudo o que faz. Eu vou ver o versículo certinho, será que é 2 Coríntios? Vê para mim, Dani. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então, o Deus desse século, olha, é 2 Coríntios, né? Está aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou a mente dos incrédulos para que eles não vejam o evangelho de Jesus. Então, muitos têm gastado sua vida para quem? Para o Deus desse século, aquele que tem mantido a incredulidade no coração. Você sabe qual é a tríade humana? Você sabe, né? Existe a trindade divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a tríade humana é dinheiro, poder e sexo. Esses são os deuses da humanidade por séculos. O ser humano é influenciado, inclinado a adorar estas forças, a viver em prol, gastar em sua vida, gastar em sua energia em prol dessa tríade, dinheiro, poder e sexo. E o que diz que Acás, ele sacrificou, ele gastou sua vida, ele sacrificou seus filhos para outros deuses e não para o Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque nós muitas vezes gastamos toda a nossa energia, gastamos todo o nosso sangue, gastamos toda a nossa vida e dedicamos até os nossos filhos a quê? A terem dinheiro, a terem poder e aquilo que eles mais alcançam aí fora, a ter uma sexualidade desenfreada, mas nós estamos entregando nossos filhos somente para serem sacrificados, gastarem sua energia, queimarem para os deuses desse mundo. Mas Acás também foi por esse caminho. Ele sacrificou, ele queimou tudo que ele tinha de bom para aquilo que eram os deuses desse século. Terceiro, 28, 21 de 2 Crônicas. Ele entregou os tesouros sagrados.
Ele desprezou as riquezas de Deus. Olha só, Acaz tomou despojos, tem versão que diz utensílios, da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não o ajudou. Ele pegou tudo aquilo que era precioso do templo. Ele pegou o que era precioso da casa de Deus. E ele entregou. Ele desprezou as riquezas de Deus. Diz ainda, pior, lá no versículo 24, que ele despedaçou os tesouros da casa de Deus. Olha que loucura. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. Olha que loucura, mas isso muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos igualzinho Acaz fez. Igualzinho ele fez, igual Esaú fez. Como assim, pastora? Esaú recebeu uma bênção de Deus, a bênção de primogênito, e ele trocou essa bênção por um prato de lentilhas. Então ele desprezou a bênção de Deus por causa de um prato de lentilha. Coloca lá em Hebreus 12, 16. E nós, muitas vezes, cometemos esse mesmo erro de Acaz, de entregar os tesouros sagrados, entregar os valores divinos por nada nesse mundo. E nós, de despedaçarmos o que Deus nos dá, de desfazermos do que Deus nos dá, em troca de um prato de lentilha. Olha lá, não haja alguém impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, que é um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Esaú é bem um exemplo disso. Acaz fez isso. Ele foi lá no templo, pegou o que era sagrado e o que? Entregou, desprezou. Ele pegou o que era sagrado e despedaçou. Queridos, quantas pessoas estão fazendo isso? O que é sagrado? A família é sagrada. O que é sagrada? O casamento é sagrado. O que é sagrado? A aliança é sagrada. O que é sagrado? Os filhos são sagrados. O que é sagrado? O casamento é sagrado. O que é sagrado? É sagrado o que Deus dá, a tua ética, aquilo que é, né, a presença de Deus na sua vida. E o que nós fazemos muitas vezes? O que nós vemos aí fora? As pessoas trocando, né? Aquilo que são os valores de Deus, o que Deus lhes deu, por nada. Entregam os valores de Deus por pratos de lentilha, por nada. Entregam, desfazem, rompem aliança, desfazem, abandonam filhos, abandonam casa, abandonam família por um caso extraconjugal, por uma situação, né, simplesmente de lentilha, de prazer momentâneo, que lhe agrada momentaneamente. Acaz fez isso. Ao invés de manter o seu zelo, vamos honrar a aliança, vamos buscar a fidelidade, vamos honrar aquilo que Deus tem nos dado. Os valores divinos estão dentro de você. Não esqueça, você é o templo. Está lá no lugar santíssimo. Quando você abre mão da tua fé pela ignorância, quando você abre mão da tua fé por aquilo que é a blasfêmia, você está o quê? Fazendo como Acaz, você está entregando o teu tesouro. Quando você abre mão da tua pureza, da tua santificação, você está o quê? Está desprezando os tesouros sagrados. Quando você entrega aquilo que é a tua consagração, quando você entrega aquilo que é a tua renúncia, quando você abre mão da sua casa, da sua família, do seu casamento, quando você abre mão da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus, em troca, né, daquilo que é a superficialidade desse mundo, nós estamos sendo Acaz. Ele fez isso. Pegou o tesouro e despedaçou. Você já pensou? Despedaçou. E muita gente está despedaçando coisas que Deus lhe deu, valores que Deus lhe deu. Em nome de Jesus Cristo, honre o que Deus lhe deu. Honre, se você está em um relacionamento, honre teu relacionamento. Se você está num casamento, honre teu casamento. Se você tem filhos, honre e cuide dos seus filhos.
Trate-os realmente e prepare-os para o amanhã. Se Deus te deu um emprego, honre o que Deus te deu. Honre, ame o que Deus te deu e faça da melhor maneira. Honre os valores sagrados, as riquezas que o Senhor te deu. Não seja Esaú, não seja impuro ou profano, que desfaz do que Deus te dá, mas realmente o quê? Cuide, zele, proteja as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quarto lugar, no tempo da angústia, ele cometeu maiores transgressões contra Deus. Coloca lá em 28, 22 de 2 Crônicas. Olha só. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás. Queridos, você sabia que na hora da tua maior dor, é a hora que mais vai mostrar quem realmente você é. Deus fala que Ele nos leva ao deserto para nos falar ao coração, para ver o que está no nosso coração. E então, no tempo, Ele já estava lá, né? Quando tudo estava bem, Ele já não fazia o que era reto aos olhos de Deus. Ele já não se queimava, não se gastava para as coisas de Deus. Ele já desprezava os tesouros, as riquezas de Deus. E agora, quando piorou a vida dele, imagina no tempo da angústia. No tempo da angústia, ele cometeu coisas piores. Você tem que tomar cuidado na hora das suas provas. Você tem que tomar cuidado quando as coisas estiverem difíceis na sua vida. Você tem que tomar cuidado quando a noite vem, a tempestade se levanta. Você precisa acalmar o seu coração e não cometer coisas piores. Há pessoas que se entregam a transgressões maiores. Ah, já que eu lutei, não está adiantando? Então, quer saber? E se lança na bebida, e se lança no vício, se lança nas drogas, se lança em casos, se lança, né, naquilo que é o ódio, se lança em violências, se lança em práticas que vão o quê? Só piorar a tua situação no meio dessa batalha. Cuidado com o que você faz no tempo da tribulação. É hora de você se quebrantar no tempo da luta, realmente se humilhar diante de Deus, porque a Bíblia diz: humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele, no devido tempo, te exalte. Então, veio a dor, veio o choro, veio a angústia, mais um motivo, como diz o livro de Lamentações, né? Para você se quebrar, chorar, e quem sabe Deus vai vir com a tua providência e vai te levantar do pó, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Sendo arrogante, se levantando contra Deus, se lançando na sujeira, só vai piorar na tua vida. Mas se você se quebrantar, Deus pode te trazer essa vitória em nome do Senhor Jesus. O que diz em Lamentações é: põe tua boca no pó, né? Porque talvez ainda haja esperança para você. E é muito sério isso, né? Então, a angústia está grande, não é hora de você, o quê? Romper, quebrar tudo, romper aliança com Deus. Ah, se revoltar, não. Põe a boca no pó, para que haja esperança para a tua causa, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quinto lugar, esse aqui, queridos, é muito sério. Ele serviu aos que o feriram. Ele serviu aos deuses que o feriram. Olha só, 2 Crônicas 28, 23. Olha que sério isso. E que ensino para nós, queridos. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram. Mas peraí. E tem gente que está dessa forma, queridos. Sabe o que acontece? Quem é que te feriu? O que é que te feriu? Tem um homem que ele era até um ateu, mas ele entendia que ele precisava governar a vida dele. E ele escreveu o seguinte: quem luta com um monstro deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. Porque se você olhar muito tempo para um abismo, o abismo também vai olhar para você. O que é isso? O que é que te feriu? Quem é que te feriu?
Ah, pastora, na verdade, sabe, eu fui ferida pelo ódio. Eu fui ferida pela crueldade humana. Eu fui ferida pelo desamor que eu recebi, pela frieza, pelos vícios, pelo abandono, pela injustiça, pela traição. O que é que te feriu? E agora você vai ficar refém disso pro resto da vida? Você vai se tornar um refém disso? Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que o feriram. Então o espírito de ódio vai lá, te feriu, o espírito do abuso te machucou, o espírito da violência, o espírito do abandono, o espírito do desamor, da traição, te machucou anos da sua vida. E você, ao invés de reagir, ao invés de você se levantar, você se submete a esse mal, e esse mal influencia você até hoje. E você serve aos deuses que te feriram. E você serve antes você recebia ódio, agora você dá ódio. Antes você recebia violência, agora você dá violência. Antes você recebia desamor, agora você é alguém sem amor algum. Antes você recebia crueldade e agora você é uma pessoa cruel. Você está servindo aquele espírito que um dia te feriu, está quebrado da tua vida, denunciado. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Perceba uma coisa, queridos, a tendência, pessoas que têm a sua casa, seu lar, e vieram de uma família até desestruturada, perceba, a tendência de você repetir exatamente os mesmos erros que cometeram com você. Eu lembro que assim que eu me casei, eu estava cheia de amargura, ódio, qualquer coisa que o Daniel me fizesse, eu já guardava ódio. Já guardava e já queria, sabe, desejar o mal para ele, que ele se desse mal, e desejava com ódio. Tinha um ódio mesmo dentro de mim. E eu entendi no meu espírito que aquilo eu vi na minha família a vida toda. Não havia perdão, havia aquilo de amaldiçoar e amaldiçoar, e eu estava o quê? Servindo aos deuses que me feriram. Servindo as mesmas entidades que a vida inteira eu vi ferirem a minha família, eu também estava carregando e repetindo o mesmo quadro. E sabe o que eu fiz? Eu decidi diante de Deus, eu falei, Senhor, eu não vou prosseguir com esta ação, eu vou agir diferente, eu vou ser alguém que vou perdoar. Eu não vou amaldiçoar, eu não vou praguejar, eu vou abençoar. E se eu não puder abençoar, eu vou me calar, mas eu vou perdoar. E eu decidi perdoar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque um dia eu até perguntei, meu Deus, mas perdoar de novo? Perdoar de novo? E o Senhor falou para mim, não é perdoar de novo, é perdoar hoje. Porque o que você perdoou não existe mais. Acabou. Então não é que você está perdoando de novo. De novo eu estou perdoando, não. Não é que você está perdoando de novo. Se você perdoou, aquilo deixa de existir. Então você começa do zero. É uma nova chance. E sabe o que acontece? Hoje, nós estamos aí, 40, 50 anos de idade. E estamos aí super tranquilos, amadurecidos, resolvidos. Por quê? Porque na verdade eram coisas que precisavam ser superadas, vencidas, amadurecidas. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, não sirva aos deuses que te feriram. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas não repita os erros que você vivenciou na sua carne. Hoje, não se torne refém. Sabe aquela história de você ter gatilhos, traumas, projeções? Em nome de Jesus, não seja subjugado por aquilo, pelas entidades que um dia afetaram e destruíram a tua vida. Está quebrado, hoje você tem uma vida nova, está começando de novo. É hora de tentar do zero, é hora de fazer o certo, é hora de viver e vai acontecer, porque agora nós temos o Senhor, temos mais amadurecimento e vamos seguir o caminho que Deus nos guiar em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando você se subjuga, o que vai acontecer? Você acaba amando o que te fere e ferindo quem te ama. Então, você se torna uma pessoa doente. Já viu aquilo? Que a pessoa ama quem fere, mas fere quem ama.
E hoje a tendência muito é essa, porque nós crescemos em ambientes de tanto desrespeito, de tanto distrato, que aquilo que é o que a Bíblia nos ensina, Jesus falou, aprenda de mim, que sou manso e humilde. Então, o que Jesus quer? Mansidão de nós, humildade, gentileza. E nós nos tornamos o quê? Muitas vezes pessoas tão grossas, casca dura, que aquilo que é amor, aquilo que é trato, bem trato, gentileza, aquilo que é, né, mansidão, nós o quê? Rejeitamos. E nós o quê? Ferimos o que é de Deus, o que é amor. E nós o quê? Acabamos agindo dessa forma, amando o que nos fere. Ah, eu gosto que quebre minha cara. Não é o narcisista que diz hoje, que tem um nome, né? Sadomasoquista, né? Eu amo que me quebre no pau. Eu amo que me xingue. Eu amo que brigue comigo. Eu não gosto, não venho falar comigo docinho, não, educadinho, que eu não gosto. Isso é um problema espiritual. Não vem, eu gosto que quebra minha cara, que fala e me destrói, que acaba comigo. Aí que eu entendo, isso é um problema espiritual. Você precisa amar quem te ama e receber esse amor. E quando você aprender isso, sabe o que vai acontecer? Você não perde tempo com os que te ferem, porque você estará amando quem te ama. Mas quando você não aprende isso, você fere quem te ama. Você fere as pessoas que te amam. Fere, sem dó, como se fossem facadas diárias. Por quê? Porque, na verdade, há um problema na sua alma. Mas hoje o Senhor está te dizendo, não se torne o que te feriu. Não se torne igual a quem te feriu. Hoje, você vai filtrar essa força e essas influências que agem contra a tua vida. Em nome de Jesus, você não é Acás, pelo poder do nome de Jesus. Amém? O que aconteceu no seu passado é diferente que eu vou fazer. Eu vivi isso. Eu recebi isso. Numa hora dessa, nossa, eu fui injustiçado. Numa hora dessa, eu fui roubado. Em casos assim, as pessoas me exploravam, mas eu não vou explorar, eu não vou roubar, eu não vou maltratar, eu vou fazer diferente do que fizeram comigo. Sexto lugar, 29:6a. 2 Crônicas 29, diz que Acás deixou a Deus. Ele desviou o rosto dele do templo e deu as costas para o templo. Olha lá, nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo e lhe viraram as costas. E é isso que muitas vezes nós fazemos como Acás. Cada vez que você vira as costas para a tua vida espiritual. Lembra lá? Eu e você temos o lugar santíssimo. Está lá no profundo da tua alma, esse lugar santo. Esse lugar que você deve levantar uma oração, que você deve levantar um clamor, que você deve levantar uma adoração. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos o Senhor. Nós o quê? Nós deixamos o Senhor e viramos as costas para o tabernáculo. Nós viramos as costas para as coisas espirituais. Nós viramos as costas para os nossos afazeres espirituais. Nós viramos as costas e não o rosto. Ao invés de você voltar o rosto para aquilo que é o teu tabernáculo, o teu templo espiritual, o que acontece? Você faz como Acás. Olha lá o versículo 28 e 24. Diz que ele... Acho que é 28 e 24 mesmo, né? Tem 24? Isso. Ele fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares. E é isso que nós fazemos com a nossa vida espiritual, igual a Acás. Jesus falou o quê? Eu estou batendo na porta. Se você deixar eu entrar, eu quero entrar. E quero fazer parte da sua vida. Nós fechamos a porta desse templo espiritual que Deus construiu dentro de nós. Nós não viramos o rosto, o devido para a nossa vida espiritual. Mas nós viramos as costas. Eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muita coisa para fazer. E nós nos queimamos. Nós nos queimamos o quê? Com os valores desse mundo.
com as coisas desse mundo. E nós corremos de lá para cá. E o nosso desejo está o quê? No nosso olho, na nossa vontade de conquistar, na nossa carne. E nosso desejo está o quê? Naquilo que nós ansiamos nessa terra. E nós o quê? Viramos as costas para o Senhor. Mas olha o que diz 1 João 2, 16, 17. Tudo que há no mundo, o desejo da carne, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Nós o quê? Ao invés de irmos para o nosso lugar santíssimo, invocarmos o nosso Deus, nós o quê? Estamos com as costas viradas para o templo. Estamos com as costas viradas para as coisas de Deus. Mas o quê? Estamos desejando o que a nossa carne quer, o que os nossos olhos querem, a soberba da vida, o orgulho de ter, de conquistar. Mas tudo isso não procede de Deus. Isso procede do mundo. Mas olha o que diz a Bíblia. Ora, mas o mundo passa. Bem como os desejos do mundo passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Amém? E eu quero te convidar hoje, se queime para o Senhor. Eu quero te convidar hoje, queime as suas energias, o seu tempo. Gaste tempo com Deus na tua vida. Como está o teu templo espiritual? Como está a tua vida espiritual? A igreja de Laodiceia, ela se julgava autossuficiente. Ela dizia que ela tinha tudo e não precisava de nada. Mas espiritualmente, ela era pobre, cega e nua. Está escrito no livro de Apocalipse. Ela era totalmente, se julgava, eu tenho tudo, e o que importa é eu alcançar o que eu quero, mas a vida espiritual dela estava morta. E diz então que a igreja de Esmirna, Apocalipse 2:9, era uma igreja pobrezinha de recursos materiais, mas ela valorizava a Deus. Ela era uma igreja atribulada, caluniada, e era pobre de recursos, mas Deus disse, mas você é rica. Olha só, conheço tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. Ela era uma igreja considerada rica aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque ela mantinha os valores espirituais ali dentro dela. Ela prezava pelos verdadeiros valores, porque os valores desse mundo, queridos, as riquezas desse mundo vão passar. Lembra o que diz a palavra do Senhor? Mateus 6, 20 e 22? Para nós não acumularmos tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão não escava nem rouba, mas diz, ajuntai para vós o tesouro no céu. Pode voltar lá no 20. Onde nem traça, nem ferrugem corrói, e onde nem ladrão rouba, nem ladrão mina. E eu quero te dizer, guarde tesouros celestiais, guarde o que Deus tem te dado. Pode pôr no 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então eu quero te dizer hoje, o Senhor está dizendo, quem nós somos? Acás ou Ezequias? Que hoje possamos nos levantar como o Ezequias. E sabe quem é Ezequias? Ezequias, ele reinou sobre a vida dele. E sabe qual a primeira coisa que Ezequias fez? Primeiro, ele fez o que era reto. Lembra que nós lemos 29:2, 2 Crônicas. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Não reto aos olhos dele. Tinha coisa até que ele falava, eu não vejo problema nisso, mas porque Deus disse não, para ele é não. Porque ele queria fazer o que era reto aos olhos de Deus. Fez o que era reto perante o Senhor. Segundo, ele estabeleceu a santificação aos sacerdotes, os levitas, na casa de Deus, 29:5. Então perceba, enquanto Acás se afastou de tudo que era consagração a Deus e gastou-se com o mundo e deu para os seus filhos só as coisas do mundo, o que Ezequias fez? Ele estabelece a santificação. Ó levitas, santificai-vos agora.
santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tira do santuário a imundícia. Então, o que Ezequias faz? Ele entende, eu preciso santificar, eu preciso separar a minha vida desse mundo, eu preciso santificar o templo. E ele o quê? Estabelece que a sujeira, olha lá, tirai do santuário a imundícia. A imundícia precisava ser tirada. E dentro do nosso coração, o que a Bíblia fala? A boca fala do que o coração está cheio. Porque é do coração que procedem os maus desejos, os maus intentos, o roubo, o adultério e toda espécie de mal procede primeiro do coração. Então, Ezequias entendeu isso. Ele falou, tire do santuário toda imundícia. Terceira coisa que Ezequias fez e nós precisamos fazer, ele fez aliança com o Senhor para que o mal se desviasse. Capítulo 29, versículo 10. Então Ezequias faz aliança. Lembra que Acaz, ele quebra aliança com Deus. Tudo que era contra os valores de Deus, ele quebrava as coisas sagradas, o poder da presença na vida dele. Mas olha só, Ezequias, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então Ezequias é alguém o quê? Que ele procura fazer o que é reto diante do Senhor. Ele estabelece uma santificação, uma separação das coisas que estavam sujando a sua vida. Ele estabelece que precisa ser tirada a imundície do templo. E ele estabelece o quê? Eu vou fazer uma aliança com Deus, para que a ira de Deus se afaste da minha vida, para que o mal se afaste da minha vida. Ele faz aliança com Deus. Quarto lugar, ele alerta sobre a negligência dos que são escolhidos, dos que foram chamados. Olha o versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, porque o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então perceba que Ezequias, ele chama o quê? Para aliança, e ele chama o quê? Para um compromisso. Não sejam negligentes com as coisas de Deus, não seja negligente com o chamado de Deus, porque Deus nos escolheu, porque nós somos escolhidos do Senhor. E diz então que ele propõe essa santificação, ele purifica a casa do Senhor. Põe no versículo 15, olha que tremendo, a diferença desses dois reis. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se, vieram segundo a ordem do rei pelas palavras para purificarem a casa do Senhor. Que hoje você possa olhar para o fundo do teu coração e falar, Senhor, o teu santuário na minha vida eu vou purificar. O teu santuário na minha vida, Senhor, eu vou limpar das feridas dos que me feriram, das mágoas enraizadas, dos males que me causaram, dos pecados que eu cometi. Eu proponho hoje, eu vou tirar toda a imundícia. Ele se santificou e ele o quê? Purificou a casa do Senhor. E diz então, versículo 16a, que ele chamou os sacerdotes. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar. O que significa isso, querido? O sacerdote, que simboliza aqueles que trarão a palavra, aqueles, que trarão a vontade de Deus, muitas vezes, o que você vai fazer por si só, você está limitado. Porque tem coisa que você não enxerga, tem ferida que você não vê, tem erro que você tem, às vezes, no teu intelecto, no teu emocional, no teu trato, que nem você enxerga. Às vezes um familiar teu aponta para você e você não vê. Você não admite que você tem aquele problema. Mas o que Ezequias fez? Ele chamou o sacerdote. Por quê? Porque ele queria a palavra de Deus. Ele queria a verdade, porque é a verdade que liberta. Então muitas vezes nós fugimos de tratamentos, nós fugimos de palavras que nos são contrárias, mas é a palavra que pode nos libertar. E eles tiraram para fora da casa do Senhor toda imundície que acharam no templo. Olha, leia esse versículo todinho. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar. Tiraram para fora o pátio da casa do Senhor toda imundícia
que acharam no templo do Senhor. Então hoje, em nome de Jesus, a palavra está vindo, a palavra é espada, a palavra é água purificadora. Deixa essa palavra vir e deixa essa palavra lavar a tua alma e restaura hoje o teu templo. Em nome de Jesus, se o teu templo está fechado, se o teu coração está, o teu templo está em ruínas, o teu templo está em pedaços, você não tem gastado tempo, energia, nada com as coisas de Deus, restaura hoje o teu altar em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que ali o templo foi restaurado para a honra e glória de Jesus Cristo. Eles santificaram, removeram toda a imundícia do templo e então colocou todos os valores, os utensílios diante do Senhor. Olha o versículo 19. Acás destruiu os valores de Deus, desprezou as riquezas de Deus. Mas olha só Ezequias, também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos, santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor em nome de Jesus. E eu quero declarar na tua vida, vai retornar a fé, o zelo pelas coisas de Deus, o amor pela família, a fidelidade, a aliança, a pureza. Em nome de Jesus, tudo que é de Deus, os valores de Deus vão voltar para a tua casa, para a tua vida, o valorizar sua casa, o valorizar sua família, amar seus filhos, em nome de Jesus, amar seu cônjuge, respeitar o seu companheiro, amar sua esposa, em nome de Jesus, ser fiel nas suas alianças. Traz de volta os utensílios sagrados, traz de volta para o teu templo a ética, em nome de Jesus, traz de volta para o teu templo os bons costumes, traz de volta para o teu templo aquilo que é valor divino em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que o inimigo fez você despedaçar que era de Deus, hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo está te dizendo, traga de volta os objetos sagrados, traga de volta os meus valores para a tua vida, traga de volta o meu zelo para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus tratamentos, para o teu emprego, para cada lugar que você for. Traga de volta a minha glória em nome do Senhor Jesus. Amém? E automaticamente, Ezequias restabeleceu o culto, ele restabeleceu os sacrifícios para Deus e ele restabeleceu a adoração. Coloca no 25, só para a gente. Pode pôr no 27, que daí a gente já fecha. Deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. Oh glória! Voltou agora a gastar-se o melhor para Deus. A gastar o que é devido a queimar para Deus. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Queridos, voltou a queimar energia agora, queimar carne para Deus e voltou a ter adoração no templo. Em nome de Jesus, foi restabelecida a submissão a Deus, a oração. Olha o versículo 28, em seguida, voltou a queimar para Deus, voltou a ter adoração e agora toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. E eu quero declarar em nome de Jesus, nesse tempo de apostasia, nesse tempo em que deixam Deus para último lugar nas próprias vidas, nesse tempo de tanta coisa que fascina e te impede de ter momentos de comunhão, em nome de Jesus,
você vai voltar a oferecer holocaustos, sacrifício de adoração, sacrifício de leitura bíblica, sacrifícios de renúncia, sacrifícios de comunhão. Você vai ter momentos de particularidade com o teu Deus. Você vai queimar a tua carne como um sacrifício agradável. Tua carne quer rua, tua carne quer celular, tua carne quer TV, tua carne quer queimar com tudo que é inútil desse mundo, com as coisas dessa terra. Mas teu espírito, ele quer o quê? Ele quer momentos com Deus. E você vai dar esses momentos para o teu espírito, porque você é templo do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém? Diz que eles se prostraram. Diz que eles adoraram. Olha o versículo 30. Diz que eles louvaram com alegria. Então o rei, os príncipes, ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Você precisa ajoelhar. Não, pastor, eu oro, mas eu oro em todo lugar, com rara exceção de quem não pode ajoelhar por causa, lógico, de um problema no joelho. Mas eu lembro de 2 casos. Antigamente, era muito comum as pessoas falarem, né? Do povo do pé para trás, chamava o crente assim. E eu até contei aqui um caso real de um pai de santo. Esse rapaz, ele foi fazer um trabalho caríssimo. Ele recebeu todo o dinheiro, porque ele fazia trabalhos para destruir casamentos. E todo o trabalho que ele fazia dava certo. E ele recebeu o dinheiro, e ele recebeu tudo, comprou tudo, e foi para a encruzilhada para fazer aquele trabalho, para destruir um casamento. Chegando lá, a entidade manifestou e falou que não aceitava aquele trabalho. E foi embora. Que não aceitava, que não ia fazer aquilo. E aquele homem estava tão acostumado sempre, todo o trabalho que ele fazia dava certo. Ele ficou numa crise e ele procurou a mãe de santo dele. Não entendo essas coisas. E ele falou para a mãe de santo: o que aconteceu? Nunca aconteceu isso comigo. Como que pode? Por que esse meu trabalho eu fiz tudo certinho, ofereci, comprei tudo que era o ideal, que era pedido, que a entidade queria, e por que não aceitou fazer? E aí a mãe de santo manifestada falou: porque aquele casal é do povo do pé para trás. Que isso, pastora? É isso aqui, irmãos. Ó como o diabo te vê. O povo do pé para trás. E esse povo do pé para trás, a gente não pode ir contra eles. O que eles decidirem está decidido. E as alianças que eles fizerem estão feitas. Não adianta, nada pega nesse povo do pé para trás. E começou a xingar a entidade. E esse rapaz ficou tão revoltado. Mas como que pode um povo do pé para trás? E ele foi lá na casa do casal que ele tinha que destruir o casamento. E ele foi, ficou rondando: eu quero saber o que é. E ele falou que parou um dia do outro lado da rua. E ele começou para olhar o que era aquele casal. E do nada aparece uma mulher na janela: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Eu ordeno que você vá embora da minha casa. Ele falou: do nada uma mulher apareceu lá, eu senti os arrepios, ela começou. Mas era a mulher lá dentro, serva do Senhor, que estava sentindo alguma coisa estranha contra a casa dela. E aquele homem, hoje, ele é convertido, ele é um missionário do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele viu que há um poder maior do que qualquer força espiritual dessa terra. Então, quero te dizer, fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. E eu quero te dizer, volte a orar de joelho. Nem que seja antes de dormir, dobra o seu joelho lá. Você é esse povo do pé para trás mesmo. É o povo que põe o joelho no chão e clama ao teu Deus. E a palavra de Deus diz que se você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele no devido tempo vai te exaltar em nome de Jesus. Ajoelha, clama,
que o que você pedir, o Senhor tem poder para realizar na tua vida. Assim foi Ezequias, assim seremos nós. Restaure hoje a tua vida espiritual. Restaure hoje o teu templo. Faça uma faxina na tua alma. E em nome de Jesus, viva a libertação de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. E nós vamos orar. E eu quero chamar à frente aqueles que estão com esse sentimento no coração, de restaurar a sua vida com o Senhor, de receber o que Deus tem para si. Em nome de Jesus, pode fechar os seus olhos. E você que quiser, vem à frente, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pastora Dani, chama o pastor Paulinho para vir orar também com as pessoas. Você que quer restaurar o teu templo, no fundo da tua alma, lá dentro, fala: Senhor, eu quero erguer o teu altar. Eu quero ser uma pessoa abençoada, meu Deus. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Toda dor, todo sofrimento vai sair da tua vida em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que nos abençoa. Feche os seus olhos. Você que está aqui na frente, põe a mão no seu coração. Já já os pastores vão estar ungindo a sua cabeça, os presbíteros. Fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu quero restaurar o templo, Pai. Eu quero restaurar a tua presença na minha vida. Eu estava deixando as coisas e pessoas que me feriram, meu Pai, me vencerem, meu Deus. Eu estava deixando os problemas me vencerem, Senhor. Eu estava deixando as dores, meu Pai, me derrubarem. Senhor, na angústia eu estava me esquecendo do Senhor. Eu não estava cuidando da minha vida espiritual, mas eu quero, Senhor, vem morar dentro de mim, Jesus. Eu abro a porta, abre a porta do teu templo agora. Abra a porta do teu templo e fala para o Senhor: Senhor, entra na minha vida, meu Pai. Me perdoa a sujeira, tira a sujeira agora. Tira agora os maus pensamentos, o pessimismo, a incredulidade, a dúvida, o medo, a revolta. Tira agora, limpa teu templo agora. Tira agora o pessimismo, a vontade de morrer, o desânimo, o choro. Tira agora tudo aquilo que faz você desistir da vida, desistir das coisas. Tira agora, limpa, que o Senhor Jesus vai entrar. O Senhor vai entrar como um rei poderoso que é. Ele vai reinar na tua vida, reinar, te direcionar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo essa oração, você que está aqui na frente. Senhor Jesus, vem reinar em mim, entra no meu coração, entra na minha vida, limpa, Senhor, toda dor, todo trauma, toda angústia, todo desânimo, toda marca do passado, eu rejeito hoje. Faça nova todas as coisas na minha vida emocional, sentimental, familiar, física, material. Em nome de Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos, para a glória de Deus. Feche os seus olhos, os pastores vão estar orando na sua cabeça. Presbítera, pode orar também, em nome de Jesus. Vai orando, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida de vocês. Nós declaramos o poder do Espírito Santo livrando, libertando de todo sofrimento, de toda guerra, de toda dor. Senhor, nós seremos Ezequias, meu Pai. Nós queremos restaurar a adoração. Nós queremos restaurar o altar da nossa vida. Nós queremos restaurar, meu Pai, o clamor. Nós queremos invocar o Teu nome. Venha, meu Pai, sobre essas pessoas. Venha sobre a casa delas. Venha sobre a família delas. Venha sobre os filhos delas. Nós vamos, meu Pai, cuidar dos tesouros que o Senhor
nos deu. Orecalamaçu decanta. O que o Senhor nos deu, nós vamos cuidar. Nós vamos ser fortes. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, nós não vamos desfazer do que o Senhor nos dá. Ah, nós vamos cuidar, nós vamos abençoar, nós vamos vencer, Senhor. Eu abençoo os teus filhos, entrego na palma das tuas mãos, declaro libertação de todo mal. Declaro cura, milagre, saúde, resistência, poder, autoridade. Em nome de Jesus, abre portas, meu Deus, onde não tem portas. E realiza o impossível, Senhor, na vida dos teus servos. Em nome de Jesus, restaura o altar hoje, meu Pai. O altar da tua glória. Que essa pessoa venha gastar mais tempo contigo. Que essa pessoa venha gastar mais tempo, meu Pai, diante de ti. Que essa pessoa venha, Senhor, em nome de Jesus, ser cheia do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que ela venha, meu Pai, a receber sabedoria para cuidar de tudo que o Senhor dará para a vida dela. Eu os abençoo, entrego no teu altar, declaro libertação, milagre, o impossível. Em nome de Jesus, e todo mal saia dessa vida. Saia dessa família e que venha a paz, a riqueza, os valores divinos, o sobrenatural para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós, meu Pai, nos queimamos, meu Pai, diante do Senhor, que colocamos nossa carne, nosso corpo, nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Glórias ao Senhor Jesus. Queridos, na sua cadeira tem esse envelope. Pegue esse envelope. Ofereça uma oferta de amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode estar dando o seu dízimo, dando a sua oferta. Eu estava olhando, hoje já é dia 14, né? Misericórdia, né? Ontem era dia 1, né? Fiquei impressionada. Já estamos no dia 14. Em nome de Jesus, ofereça seu melhor ao Senhor. Nós vamos orar. Senhor, nós abençoamos a vida financeira dos teus filhos, Senhor. Acas viu a espada e o cativeiro, meu Deus. Senhor amado, porque ele fechou a porta do tabernáculo, meu Deus. Ele deixou de queimar-se para o Senhor. Mas Deus, nós abrimos a porta, Senhor, e nós queremos a tua glória, a tua provisão sobre nós, a nossa casa. Traz a prosperidade sobre essas famílias, Senhor. Abre a porta de emprego, Senhor. Todo aquele que está sendo retido por causa de palavras, de sentenças, de pessoas, em nome de Jesus, nós quebramos agora o poder de toda interferência humana e declaramos abertura de portas sobrenaturais para esse povo, que venha das tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, a liberação de emprego, de aumento salarial, de recurso, em nome de Jesus, de prosperidade. Nós entregamos esse povo nas tuas mãos, o teu povo amado, o teu povo escolhido, os teus reis, os teus sacerdotes, Senhor. Encha-os com teu Espírito Santo, capacita-os cada vez mais e abençoe-os, Deus eterno, com a prosperidade, a riqueza, a fartura e a honra. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. Você que quiser dar via Pix QR Code sua oferta, entregue no altar do Senhor. Amém? Você que vier dar uma oferta física, coloque no gasofilácio. Glória a Deus. O bispo hoje está pregando numa igreja em Santo Amaro. Ele já foi pregar no período da manhã também. E agora, glória a Deus, também está lá, por isso que ele não está aqui conosco. Amém? Ontem nós tivemos o evangelismo, que foi maravilhoso. Os evangelistas, né, foram com o pastor Paulo, que foi a Marcinha, foi o seu Francisco, o Mateus, que são já por dom, né, esses que estão evangelizando, alcançaram muitas vidas. Você que sente esse chamado, procure o pastor Paulo, que será uma grande bênção para a tua própria vida. A Bíblia diz
que o ganhador de alma sábio é. Amém? Então, aquele que ganha almas, ele recebe do Senhor uma sabedoria também superior. Ontem também tivemos o nosso bazar, que foi uma grande bênção. Eu acho que a presbítera viajou, né? Não sei se... Mas ontem foi uma grande bênção o bazar. Você que tem só 2 pares de calça, 3 camisetas, está errado, né? Está errado, né? Venha no nosso bazar. Ah, não gosto de roupa usada. Queridos, a Bíblia fala assim, que tudo que é entregue ao Senhor se torna santo. Está assim na Bíblia. Entrou aqui, está santificado. E todas essas roupas são doadas por nós mesmos, pelos nossos familiares, né? Familiares de todos os oficiais. Então, compra umas 10 calças aí, é 5, 7 reais uma calça jeans novinhas, calças jeans novinhas. Né? Então, não fica só com um par de calça, não, nem uma camiseta só. Um desaforo, você crente, só ter isso aí, tá bom? Então, compra umas 5, umas 10 camisetas, uns 20 sapatos, Deus vai te abençoar. Amém? Lava, deixa de molho, são peças boas. Ontem foi uma bênção, não deixa de vir no bazar, tá bom? Quando tivermos. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Uma boa semana para vocês. Eu quero profetizar que lá o teu altarzinho essa semana vai ser ligado muitas vezes, amém? Vai ligar seu altarzinho. A Bíblia fala que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Todo dia tem que retirar a cinza do altar, amém? Todo dia liga seu altarzinho aí. Senhor, eu te glorifico, põe chama, adora a Deus, porque a bênção vai vir sobre você mesmo, amém? Nem que seja antes de dormir, dobra o teu joelho lá na cama, dobra o joelho em cima da cama, mas dobra o teu joelho, põe esses pés para trás aí, amém? Porque você é esse povo que vence através da oração, amém? Glória a Deus. Senhor, eu abençoo os teus filhos, abençoa a semana deles. Ah, Senhor, declaro que serão mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Reacende a chama, Senhor, que eles possam queimar, Senhor, para Ti. Adoração, louvor, clamor. Eu os abençoo, que seja uma semana de vitórias e que os inimigos caiam diante deles pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um beijo no coração. Vão com o Senhor. Boa semana, vão com Jesus. Quem quiser oração pode procurar os pastores, para a glória de Deus.